Meus queridos e amados irmãos, é uma grata alegria estar com vocês na noite deste dia, nessa sexta-feira, para estarmos meditando na palavra do Senhor, meditando nas suas sagradas escrituras e desta feita falando sobre um tema muito interessante, que é o livro de Juízes, numa perspectiva pentecostal. E o que eu tenho me proposto aqui, desde a última semana, para falar com os irmãos aqui do EBD em questão desse canal maravilhoso, ter conhecido irmãos como o pastor André Moreira, o diácono Denilson e tantos outros, para mim é uma satisfação imensa, e poder estar contribuindo com os irmãos é uma maravilha, sem dúvida, uma obra da graça do Senhor. E desde a semana passada nós estamos falando a respeito de temas relativos à nossa perspectiva pentecostal, especialmente da obra do Espírito, dada as últimas lições que nós temos estudado na escola dominical, que desde esse trimestre trabalhamos a respeito do verdadeiro pentecostalismo, e nesse trimestre nós estamos estudando, começando a estudar a respeito dos dons espirituais e ministeriais, trazer para os irmãos, tanto na palestra da semana passada como nessa palestra de hoje, uma perspectiva pentecostal desse assunto, só que dentro do Antigo Testamento. Nós falamos na semana passada, aqueles que puderam assistir a palestra, que ficou gravada lá no YouTube, eu disse que toda a manifestação do Espírito que nós temos no Novo Testamento, ele em alguma medida foi demonstrada no Antigo Testamento. Então, tudo aquilo que acontece no Novo Testamento, especialmente ali a partir dos primeiros capítulos do livro de Lucas. E por que eu falo o livro de Lucas? Porque o livro de Lucas ele tem essa perspectiva interessante a respeito da obra do Espírito Santo. Dos 4 evangelistas, Lucas é o que mais se destaca sobre a obra do Espírito Santo. Ele tem uma visão muito específica da obra do Espírito, e essa obra do Espírito, essa visão que Lucas tem, ela está completamente enraizada no Antigo Testamento. Os teólogos pentecostais, eles afirmam que Lucas e Atos são 2 livros, mas na perspectiva de Lucas é apenas uma obra literária, uma única obra literária, dividida em 2 partes. Nós temos o início do ministério do Senhor Jesus e tudo o que ele fez em seu ministério terreno, e quando nós iniciamos no livro de Atos, nós temos tudo o que o Senhor começou a fazer e ensinar através da sua igreja. Então, é muito interessante se você pudesse colocar em paralelo, lado a lado, nós iríamos perceber que existem paralelos interessantíssimos entre o livro de Lucas e o livro de Atos. Por exemplo, nós temos uma capacitação do Espírito. No início do livro de Lucas, quando Jesus, quando é batizado por João Batista, o Espírito desce do céu. E tanto também ali no livro de Atos, nós temos a capacitação do Espírito da igreja, em Atos 2. Logo após, nós temos um sermão pneumatológico, um sermão que enfatiza esta obra do Espírito. Lá em Lucas, nós temos em Lucas 4, quando Jesus ele chega na sinagoga de Nazaré, a sinagoga que ele foi criado, e ele fala, ele prega dentro ali de Isaías capítulo 61, explicando que o Espírito tinha o ungido, o capacitado a curar e a fazer tantas obras. E na sinagoga de Nazaré ele explica que esta promessa feita por Isaías, esta profecia, estava se cumprindo naquele dia. E quando nós vamos lá para Atos, nós vamos perceber que Pedro, cheio do Espírito Santo, diante da plateia ali de judeus, ele prega dizendo que tudo aquilo que eles estavam vendo era um cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então nós percebemos que a base da teologia pentecostal, especialmente no que se refere às capacitações do Espírito, dos enchimentos do Espírito na vida da igreja, é uma tônica muito interessante da literatura de Lucas. E Lucas baseia a sua visão da obra do Espírito no Antigo Testamento. Não é absurdo, porque algumas pessoas tiveram ainda na época, e ainda hoje algumas pessoas ainda pensam,
de que Lucas ele tem uma perspectiva da obra do Espírito que contrasta, que difere muito com a perspectiva de Paulo. Nós dissemos semana passada que Paulo ele tinha uma visão mais soteriológica do Espírito. Paulo tem uma ideia, ele introduz esse pensamento que o Espírito tem também a ver com a salvação, com a mudança moral, com a mudança de caráter, mas também precisamos lembrar que Paulo é um pregador, é um teólogo carismático também. É Paulo que enfatiza a respeito dos dons espirituais. É Paulo que diz que foi através de sinais e da pregação do poder do evangelho que o evangelho chegou aonde chegou. Então, será que Lucas estaria diferindo, caminhando por outro caminho diferente de Paulo? Não. O que nós percebemos é que Lucas ele enfatiza um aspecto da obra do Espírito e Paulo enfatiza outro aspecto. E esses aspectos, eles não são excludentes, mas eles são concomitantes, eles se complementam. E esta visão, queridos irmãos, carismática, como eu disse semana passada, ela é uma obra do Espírito Santo que permeava o pensamento dos primeiros cristãos e dos judeus. Qual era a visão que os judeus tinham do Espírito? O que é que o judeu, na antiga aliança, entendia pelo Espírito de Deus? É tudo isso que nós vamos falar na noite deste dia, obviamente, de forma resumida. E nós teremos aqui como pano de fundo o nosso livro de Juízes, que eu gosto de falar que ele é o meu livro preferido do Antigo Testamento, principalmente quando eu era mais novo, né, durante a adolescência, porque o livro de Juízes ele é bastante movimentado. Você sabe que o menino ele gosta de ação, ele gosta de batalhas, e Juízes está permeado disso. Mas como o tempo se passou, esse livro continuou com um lugar especial no meu coração, devido justamente a ele também ser uma importante obra literária no Antigo Testamento, que fornece base para o meu assunto de pesquisa, que é a obra do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, o livro de Juízes, ele está na Bíblia Sagrada para cumprir alguns propósitos. E qualquer pessoa, queridos irmãos, que lê o livro de Juízes, logo de início ele toma um susto. Quem teve o privilégio e o cuidado de ler o livro dos Juízes, do primeiro capítulo até o último capítulo, ele vai perceber que é um livro pesado, um livro que trata de assuntos e mostra a decadência do povo de Deus. Eu gosto de lembrar aos irmãos que quando nós introduzimos o livro de Juízes e a leitura desse livro, nós temos que ter em mente algumas coisas. Por exemplo, todos nós conhecemos a história de Israel, sabemos do período em que Israel passa e padece do deserto por conta da sua própria incredulidade, por conta da sua própria desobediência. Sabemos da maneira miraculosa que Deus arranca Israel do Egito. E quando nós chegamos para tomar a terra, então é importante a transição que fazemos do livro de Deuteronômio para o livro de Josué, porque nós estamos percebendo ali que a primeira geração, ela cai no deserto, ela morre no deserto, e Deus levanta uma nova geração, ainda no deserto, e é através dessa nova geração que Deus vai fazer com que eles tomem a terra, eles tomem posse da terra prometida. E nós temos ali a figura de Josué, que é o moço de Moisés, e Josué agora ele vai ter o importante fardo, a importante missão de levar todo este povo para tomar a terra. Quando nós percebemos esta ênfase, nós vemos que Moisés, ele relembra este povo, é por isso que Deuteronômio está na Bíblia, porque ele é um livro de lembranças do que aconteceu no deserto. Nós temos ali uma nova geração que não viu a saída do Egito. Então, ao longo do livro de Deuteronômio, Moisés ele vai lembrar o povo como eles saíram do Egito, da servidão, das promessas de Deus ainda a Abraão, da sua aliança, da lei, como eles deveriam se portar quando tomassem a terra e tantas outras coisas. Então, é um chamado à esperança e ao compromisso. Deus agora ordena que Moisés transfira a autoridade para Josué,
E é muito importante isso, eu peço que os irmãos gravem bem. Eu queria que você abrisse comigo o livro de Deuteronômio, para nós vermos esse texto surpreendente, que ele vai dar a tônica para o livro de Juízes. Você que está com a sua Bíblia aberta, meu querido irmão, Deuteronômio, capítulo de número 34. Capítulo de número 34. Versículo de número 9. O versículo de número 9 vai dizer o seguinte, obviamente que a minha tradução aqui é a revista e corrigida. Verso 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nós percebemos que agora Moisés ele transfere a autoridade, obviamente com respaldo divino, e diante de todo o Israel, o bastão é passado. Agora Moisés ele vai passar o bastão para Josué, e é muito interessante esta passagem aqui, porque mostra que há uma mediação de Moisés para Josué no que tange ao enchimento do Espírito. O texto fala aqui, o Espírito de sabedoria, Ruach Shakema, ele passa agora para Josué mediante a imposição de mãos de Moisés. Todos nós sabemos que a doutrina da imposição de mãos, ou esta prática, é uma prática que permeia a Igreja Apostólica. Nós vamos ver isso em Atos 8, quando Pedro e João estendem as suas mãos para que os samaritanos recebam o poder do Espírito. Nós vemos também em outras passagens, e vamos ver isso ainda na prática do pentecostalismo. Né? Você, bom assembleano, você sabe que quando nós oramos para que o Senhor venha a batizar com o Espírito Santo, frequentemente os obreiros estão com as mãos estendidas, impondo as mãos. Então, isso é algo que permeia o Antigo Testamento, o ato da imposição de mãos para a recepção do Espírito. Espírito esse, não espírito, quando o Espírito vem morar com o crente, usar o crente de tabernáculo durante a salvação, no momento da regeneração, da conversão. Não, não é isso. Nós estamos vendo uma recepção do Espírito. Então, o que nós vamos ver agora na pessoa de Josué é a figura de um líder. Se você puder, você anote isso. A figura de Josué é um tanto quanto diferente da figura de Moisés. Por quê? Porque Moisés, ele era um líder carismático, ou seja, ele tinha essa preponderância, essa proeminência no deserto, ele era o líder nato, e ele era carismático porque ele era dotado do Espírito Santo para fazer o que fazia, para liderar. Só que quando nós olhamos para Josué, nós vemos uma adição, nós vemos um plus na vida de Josué. Josué não é somente um líder carismático, ele é um líder guerreiro carismático. Nós vamos ver isso desde o capítulo 17 de Êxodo, quando ele lidera Israel na batalha no deserto. Então nós temos agora Josué não simplesmente como um líder, um profeta como Moisés, mas ele é um guerreiro. E eu estou falando isso em termos militares mesmo. Ele é um general carismático, um líder general carismático. Pegue essa informação porque nós vamos perceber como isso vai permear o livro de Juízes. Josué, ele é, eu posso dizer aqui em palavras, que ele é o paradigma do juiz. Ele é um guerreiro. E é isso que nós vamos perceber repetidamente no livro de Juízes. Quando Deus levantava os seus juízes, esses juízes tinham um padrão parecido com o que Josué tinha. Na sua prática, na sua operação, nos seus atos. Mas cabe lembrar, eles não conseguiram ser como Josué de maneira plena, porque o livro de Deuteronômio termina elogiando bastante a Josué. O capítulo 1 de Josué mostra que Deus encoraja ele, e Josué é enfático quando ele diz que mesmo que Israel não quisesse servir ao Senhor, ele enfatiza: eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, por mais que Josué ele tenha cometido falhas, como qualquer ser humano, essas falhas não podem ser colocadas do ponto de vista moral. Nós podemos ver falhas estratégicas, falhas de ter acreditado no momento em que ele deveria desconfiar, mas nós não podemos nunca atribuir uma falha moral a Josué, ainda que ele estivesse. A revelação bíblica não transmite isso. Então nós temos Josué como um arquétipo, um tipo específico do verdadeiro guerreiro dotado da Ruá, do Espírito de Deus, para liderar a humanidade, liderar Israel, melhor dizendo. Nós vamos perceber ao longo do livro de Josué que ele vai liderar o povo para a tomada da terra. Nós vamos ver façanhas fenomenais que ecoam os feitos de Moisés. Por exemplo, quando há o chamado dele ali perto para tomar Jericó, nós vemos que o varão, não é? O anjo guerreiro aparece para Josué. Isso relembra muito o anjo que aparece no capítulo 3 de Êxodo para Moisés. Nós vemos a travessia do Mar Vermelho como o ato ápice no ministério de Moisés, a abertura do Mar Vermelho, e nós vemos isso ecoando também em Josué, quando ele atravessa o Jordão. Então, reiteradas vezes, o autor bíblico, autor inspirado, ele parece relacionar que Josué ele é um substituto ideal para Moisés. Quando nós chegamos ao final do capítulo de Josué, ou melhor, do livro de Josué, nós vamos ter algumas informações. E essas informações, especialmente uma que eu quero enfatizar aqui, ela é algo que é consenso entre os estudiosos do Antigo Testamento, de que Josué ele não coloca, não estabelece um substituto. E é por isso que nós vamos ver a decadência de Israel no livro de Juízes. Quando nós falamos do livro de Juízes, nós não podemos esquecer esse background, esse pano de fundo que vem desde Josué, porque Juízes, ele é uma simples consequência. Tudo que acontece no livro de Juízes é uma simples consequência do que acontece no livro de Josué e das falhas que deveriam ter sido consertadas. Quando Josué ele não estabelece um substituto, ele deixa as coisas de uma maneira um tanto quanto difíceis para Israel. Quando nós começamos a ler, queridos irmãos, o livro de Juízes, a gente tem a falsa impressão que tudo está começando bem. Nós vemos a tomada da terra, as tribos tomando as terras. Só que quando nós chegamos no versículo de número 19, Juízes, capítulo 1 e verso 19, veja o que diz. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas. Porém, não expeliu os moradores do vale, porquanto tinha carros de ferro. Essa é a primeira menção no livro de Juízes que fala que eles desobedeceram uma ordem expressa de Deus. Quando Deus ele mandou limpar o povo, expelir o povo de Canaã, das terras de Canaã, ele mandou que fosse feito isso à risca, porque disso dependia a própria existência do povo de Israel. E é a partir do versículo de número 19 que nós vamos ver repetidamente, frequentemente, uma atrás da outra, as falhas dos homens, as falhas de Israel. Vou ler bem rapidinho para os irmãos. Versículo 20. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak. Versículo 21. Porém, os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje, ou seja, até o dia em que o autor inspirado, que nós cremos ser o juiz Samuel, escreveu este livro. Então, ele está dizendo que os benjamitas não expulsaram os jebuseus de Jerusalém. Ou seja, isso só vai acontecer lá em 2 Samuel, na pessoa de Davi. Veja o quanto tempo se passou. Versículo 22. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles, e fez a casa de José espiar a Betel. E foi dantes o nome desta cidade Luz. 24. E viram os espias um homem que saía da cidade e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes eles a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém, aquele homem
e a toda a sua família deixaram ir. E nós vamos ver, versículo 28, e sucedeu que quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Versículo 29, 30, melhor dizendo, 29 e 30. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus habitavam no meio dele, no meio de Israel. Versículo 30. Tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol. Porém, os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. E assim vai se seguindo. Nós vamos perceber que, por conta da falta de fé, e essa é uma dura crítica que vai acontecer no capítulo 2. Nós vamos perceber que a grande falha das tribos de Israel foi não confiar em Deus para tomar a terra. Ainda que era uma promessa e era uma herança de Deus a Israel, eles tinham que tomá-la, tinha a participação humana nesse processo, mas Deus, ele estava dizendo, vocês precisam confiar em mim para que deem sucesso, para que tenham sucesso nessa empreitada, nesta peleja. E isso remonta muito a Cades Barneia. Quando eles estavam diante da terra, e Moisés manda os 12 espias, somente Josué e Caleb têm fé e confiam que eles vão tomar a terra. Os outros 10 disseram, não, eles são gigantes, eles têm muralhas, e isso contaminou o povo. Um comentário rápido, é muito interessante como uma pessoa com fé e com otimismo geralmente não consegue levar todo o povo a pensar com o seu pensamento. Mas uma pessoa com um pensamento negativo, ele consegue contaminar todo mundo e fazer com que eles desistam e não tenham fé. E quando nós vemos o resultado, irmãos, de Cades Barneia, o povo lamenta e quer voltar para o Egito, é justamente aí, nós sabemos que eles voltam para o deserto. Eles poderiam ter tomado a terra muito no início da saída do Egito, mas não tomam por conta de falta de fé. Quando nós chegamos no capítulo 2 de Juízes, e aqui começa a problemática principal de Juízes, o anjo do Senhor reúne o povo de Israel no Vale de Boquim, capítulo 2, e veja as palavras do anjo do Senhor. Versículo 1, capítulo 2 e versículo 1. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse, nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizesse isso? Pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. Aqui está a tônica do livro de Juízes. Tudo que nós vemos ao decorrer das páginas do livro de Juízes se deve justamente a esta palavra. E é muito interessante quando nós olhamos o livro de Josué e o livro de Juízes, como eles ecoam as promessas de Deuteronômio. Quando no capítulo 28 de Deuteronômio, Deus, na pessoa de Moisés, esclarece que haveriam bênçãos maravilhosas para aqueles que tiverem fé e obedecerem ao Senhor, nós vemos isso se cumprindo no livro de Josué. Enquanto o povo tem fé, enquanto o povo obedece a Deus, eles são abençoados. Mas o livro de Juízes mostra as consequências das maldições dadas a Israel quando eles não desobedecerem a Deus. Porque se você lê lá em Josué, melhor dizendo, em Deuteronômio, capítulo 28, do 15 ao 68, você vai ver as maldições do povo, as maldições que chegariam ao povo se eles não obedecessem a Deus. E uma das coisas era o povo, os perseguidores entrarão na terra, oprimirão vocês, roubarão o fruto da terra e vocês não terão paz. Então nós vemos isso acontecendo repetidamente no livro de Juízes. Agora pare e pense comigo. A crise espiritual
Porque nós não estamos falando de um povo que estava ao Deus dará. Nós não estamos falando de um povo que não tinha um norte. Por mais que eles não tinham um líder carismático como Josué liderando, eles tinham a lei do Senhor. Eles tinham a Torá em mãos. Qual era o motivo da desobediência? Qual era o motivo de não fazerem aquilo que a lei prescrevia? Então nós vamos ver, justamente por conta de que eles escolheram não batalhar, mas colocar alguns dos povos para lhe oferecer tributo, lhe oferecer dinheiro, esse mesmo povo seduziu as nações, a nação de Israel, as tribos de Israel, e o povo de Israel se envolve em idolatria, duramente criticada e combatida no livro de Deuteronômio, e eles começam a se envolver em prostituição cultica, em adoração, idolatria e envolvimento com as práticas dos povos de Canaã. Nós vamos ver isso no capítulo 2, no versículo 12 e 13, que diz assim: e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. O versículo de número 11, ele se repete no livro de Juízes, e ele mostra como o povo pensava. Versículo 11, então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor. E depois dizem, e os filhos de Israel faziam, cada um, o que dava na sua telha, ou que parecia bem aos seus próprios olhos. Então, mesmo com a lei, mesmo com o Senhor tendo disposto e colocado que haveriam bênçãos para a obediência e maldição para a desobediência, eles fizeram aquilo que ele achava que deveria ser feito. E o interessante, fazendo uma rápida aplicação aqui com os irmãos, nós vemos que ainda hoje existe esse tipo de pessoa. Mesmo crentes, mesmo em nosso meio, mesmo tendo liderança, mesmo tendo a Bíblia Sagrada, mesmo não havendo falta de ensino, existem pessoas que querem fazer aquilo que bem parece aos vossos olhos, aos seus olhos. Querem viver da maneira que eles querem, do jeito que eles querem. E nós sabemos que quando nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, ele não é somente o nosso Salvador, ele é também o nosso Senhor. Submeter-se ao senhorio de Cristo, queridos irmãos, amada igreja, não é simplesmente chamá-lo de Senhor, mas nos curvarmos à sua vontade e obedecer os seus desejos e os seus mandamentos. Ou seja, não dá para ir ao culto e ser de Deus somente ali no culto e fora não ser. A nossa vida, o nosso viver, o nosso estilo de vida, as nossas finanças, a educação dos nossos filhos, o nosso relacionamento com a nossa esposa e com o nosso esposo, dependendo do que nós estamos falando, né, mulher ou homem, nós temos que entender que tudo isso está debaixo do senhorio de Cristo. E quando nós queremos fazer aquilo que parece bem aos nossos olhos, nós podemos esperar duras lições, duros chicotes, né, sobre as nossas vidas. E é isso que vai acontecer no livro de Juízes. Nós vamos ver um interessante ciclo. Conte comigo. Rebeldia do povo, opressão em cima do povo, o povo clama ao Senhor, preste bem atenção. Ora, o povo resolve viver da maneira que querem viver, então se envolvem, pecam e suscitam a ira do Senhor. Deus levanta uma nação vizinha para os oprimir, e é através da dor que eles lembram do Senhor. E eu quero dizer aqui rapidamente aquilo que Timothy Keller fala. Ele diz que muitas vezes o clamor depois de um sofrimento não é necessariamente arrependimento, mas remorso. Quando nós temos remorso de algo, aquilo não provoca um arrependimento e mudança de vida.
O que nós precisamos, por exemplo, em questões de pecado, não é simplesmente nos arrepender, sentir o peso daquilo que o pecado nos provocou, mas ter nojo do pecado e entender que o pecado foi algo que nós nos levantamos contra o Senhor. É um ultraje contra a santidade do Senhor. Então, quando simplesmente queremos tratar como remorso, nós vamos pedir perdão a Deus e logo depois nós estaremos fazendo a mesma coisa. E é isso que nós vamos ver no livro de Juízes. Desobediência, castigo, clamor. E aqui, no quarto ponto, eu enfatizo a graça de Deus. O amor de Deus por esse povo. Por mais que eles não merecessem, queridos irmãos, Deus ele tinha um compromisso com este povo. Deus tinha amor à aliança que fez com Abraão e com Moisés e com toda a nação de Israel. Eram seus filhos que iam ser disciplinados, como nós somos pais, e nós disciplinamos os nossos filhos. Mas a nossa disciplina não é por ira, a nossa disciplina é porque amamos. E nós queremos que essa pessoa e os nossos filhos aprendam e não venham mais a errar e caminhem no caminho certo. Então Deus, com a sua infinita graça, levanta juízes para combater e repelir a opressão. Então nós temos desobediência, castigo, clamor, graça ao levantar um juiz, a batalha, e logo depois dessa batalha a terra sossega por alguns anos, algumas décadas. Mas é somente o juiz morrer que nós voltamos ao ciclo novamente. Desobediência, castigo, clamor, Deus usa de graça novamente, há uma batalha, o povo sossega, a paz vem sobre Israel e o povo cai de novo. E isso vai se repetindo por 6 vezes ao longo do livro de Israel. E é muito interessante aquilo que diz Juízes capítulo 21 e versículo 25. Vamos lá comigo? Juízes capítulo 21 e versículo 5. O autor do livro de Juízes vai explicar por que isso tudo acontecia. Obviamente que não é somente no capítulo de número 21 e versículo 25. Nós temos outros textos também, como o capítulo 17, 6. Nós vamos no 21 e 25. Juízes capítulo 21 e versículo 25. Já no final, ele explica tudo o que aconteceu com Israel no livro de Juízes. Assim está escrito, o último versículo do livro. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Os estudiosos do Antigo Testamento, eles são do consenso que o livro de Juízes, ele é uma apologia à monarquia. Já haviam dispositivos em Deuteronômio que previa a monarquia, que previa um rei para Israel. Os estudiosos eles têm um consenso e uma percepção de que, cedo ou tarde, Deus estabeleceria um rei, porque isso iria ecoar na questão do Messias, no reinado. Deus não faz nada de modo contingencial. Deus não vê a coisa caindo e age em consequência das coisas que caíram, né? De um erro, um plano que deu errado e agora Deus tem um plano B. Deus não tem plano B. Então, Deus já tinha estabelecido. Então, quando o povo vem pedir um rei a Samuel, isso já está dentro dos planos de Deus, a monarquia. Então, isso já estava previsto lá em Deuteronômio. Então, os estudiosos do Antigo Testamento eles são de consenso que o livro de Juízes é uma forte apologia à monarquia, e especialmente ao reinado de Davi, porque tudo o que acontece no livro de Juízes é porque eles não tinham rei, porque eles não tinham um rei inspirado, capacitado pelo Espírito para direcionar o povo. Queridos, nessa primeira parte da palestra, nós estabelecemos todo o contexto de Juízes. Então, rapidamente agora, nós iremos trabalhar alguns pontos dentro da operação do Espírito, quando Deus levanta agora um juiz. E fica a pergunta, por que o nome de juiz?
para esses guerreiros, uma vez que a sua atividade ela não obedecia e não pertencia à explicação forense da palavra juiz. Porque de todos os juízes que nós temos do livro, nós vamos ver que o único que vai parecer cumprir atividades forenses de julgamento é a juíza Débora. Quando o povo subia até o monte, debaixo das palmeiras, para que ela julgasse os problemas da nação. Ela é a única que tem essa atividade. E quando ela tem esta atividade de julgamento das causas do povo, ela não obedece a outra regra que os juízes tinham, que eram serem guerreiros, que era ser guerreiros carismáticos, guerreiros militares tomados pelo Espírito de Deus para combater a opressão que se levantou contra Israel. Então, quando a Bíblia fala de juiz neste livro, a palavra ali vai depender da pronúncia, que geralmente os estudiosos eles se dividem entre safetim e chopetim. Essa palavra, basicamente, ela quer dizer libertador. Essa seria a melhor palavra para se utilizar no tocante à atividade dos juízes deste livro, porque eles operam como libertadores do povo, guerreiros do povo, militares do povo. E é por isso que eu pedi para vocês guardarem a informação sobre Josué, porque Josué tem esta mesma função. É de um homem, um líder, dotado pelo Espírito Santo com o Ruach Shakemã, que é o espírito de sabedoria, que esse espírito de sabedoria, nós podemos aqui traduzir rapidamente, que não é o espírito de sabedoria neotestamentário. Na última palestra que nós fizemos com os irmãos, nós falamos que o rei Salomão, ele tem, de fato, o dom da palavra de sabedoria, ou seja, uma sabedoria especial para conduzir, para resolver problemas em momentos difíceis, uma sabedoria que é uma partícula da sabedoria eterna do Senhor. Isso é uma manifestação do dom neotestamentário de sabedoria, que também ocorre na vida de Salomão, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, a parte A. Mas quando nós estamos falando do Ruach Shakemã, o espírito de sabedoria, nós podemos traduzir aqui como um espírito, um dom militar. Deus levanta um homem com uma capacidade sobrenatural de liderança militar. E é isso que nós vamos ver ao longo do livro de Juízes. Nós vamos ver isso na vida de Otiniel, que é sobrinho de Caleb, e ele poderia muito bem ter sido o substituto de Josué, porque ele é o único juiz, isso está ainda no capítulo 2 do livro de Juízes. Ele tinha as características de Josué. É um dos juízes que não tem falha moral, ou melhor dizendo, o único juiz que não tem uma falha moral. Ele poderia ser o arquétipo agora dentro do livro de Juízes do juiz perfeito, do juiz padrão. Ele recebe o Espírito do Senhor para combater aquela tirania, aquela opressão. Juízes capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então nós vemos aqui o primeiro ciclo se cumprindo na vida de Otiniel. Veja que esta expressão, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, é uma expressão que é usada por Lucas para falar sobre a atividade carismática, sobre o próprio Jesus, lá no batismo. E o Espírito desceu sobre Jesus, sobre o Messias. Lucas, quando ele vai escrever
a atividade do Espírito Santo lá no capítulo 10 e 11, na casa de Cornélio, ele vai usar essa mesma expressão, e veio sobre eles. Perceba que a ação do Espírito Santo, a ação carismática do Espírito Santo de Deus, essa que empodera, que capacita com um dom específico para cumprir uma missão dentro dos propósitos divinos, ele é sempre algo que vem de cima para baixo. É sempre algo que vem sobre a pessoa. Então nós vamos ver reiteradamente os autores bíblicos usando palavras como e caiu o Espírito sobre eles, e veio o Espírito do Senhor sobre ele, e o Espírito encheu, também fazendo referência, dentro do contexto, a uma queda por sobre. Então, como os mais antigos ensinavam, o batismo no Espírito Santo, ele é uma porção por sobre a pessoa. Certamente você, meu querido irmão, já deve ter escutado isso em algum estudo, em alguma pregação, os pregadores dizendo o seguinte: no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre os homens, vinha sobre a liderança. Era uma unção por sobre, como a unção do óleo, que vinha sobre a pessoa, mas não entrava, era por cima. Só que no Novo Testamento, o Espírito Santo não está por cima, está dentro de nós. Certamente vocês já ouviram isso. E é verdade, somente com uma correção. No Novo Testamento, o Espírito habita dentro de nós no tocante à salvação. Mas o batismo no Espírito Santo continua sendo uma unção por sobre. Continua sendo uma capacitação que vem sobre a pessoa. Veja essas relações que eu estou traçando aqui com os irmãos. Sempre era assim, vinha por sobre. Por que é importante dizer isso? Como nós dissemos, o juiz Otiniel, ele é o único dos juízes dentro do livro dos juízes que não tem uma falha moral explícita. Mas quando nós vamos ver, desde o capítulo 1 até o capítulo número 21 de Juízes, nós vamos perceber que os juízes vão se tornando cada vez piores, cada vez mais depravados, pecadores, falhos. Nós vamos ver o próprio Jefté, nós vamos ver o próprio Eude, que é o juiz do capítulo 3, que ele é canhoto, quando naturalmente as pessoas utilizavam a mão direita para empunhar a espada, e ele empunhava a mão esquerda. Então, os estudiosos, eles têm a percepção e o consenso de que a mão direita de Eude era defeituosa, ele era deficiente de uma mão. Então, ele ganha habilidade com a mão esquerda. Então, quando ele vai visitar Eglon, o rei dos midianitas, dos moabitas, melhor dizendo, queridos irmãos, ele coloca uma lâmina, uma espada, debaixo da coxa direita e vai entregar o tributo de Israel para Eglon. E quando chega lá, ele fala: eu tenho uma palavra de Deus para você. Eglon manda as pessoas saírem do aposento e ele fica sozinho com Eude. E Eude, à traição, ele vai, puxa aquela espada e crava no estômago de Eglon e mata o rei ali mesmo. Pula a janela, junta o exército e combate os midianitas e vence. Você vai perceber que, mesmo dotados do Espírito Santo de Deus, esses homens tinham falhas morais. O próprio Jefté, ele era um mercenário antes, ele é chamado para guerrear, mas nós sabemos a história de Jefté, que ele era um filho bastardo, um pária da sociedade ali, mas ele é chamado, lidera, para nos libertar deste povo. E quando ele vai à batalha, a Bíblia relata, e o Espírito veio sobre Jefté. Ele vai e arrasa várias cidades. Um combate surpreendente. Perceba que mesmo que o juiz ele já tivesse uma habilidade militar, o Ruach Shakemã, o Espírito que vem sobre ele, faz com que ele tenha proezas, faça proezas muito maiores do que eles fariam com a própria capacidade, com a sua própria habilidade. Isso faz entender que mesmo que nós somos, por exemplo, inteligentes, que nós temos uma boa sabedoria, uma boa base teológica, o Espírito Santo, através dos seus dons,
pode fazer com que a sabedoria cresça. O dom de mestre, por exemplo, ele está imbuído disso. Nós temos uma pessoa que pode ser inteligente, a pessoa lê bastante, tem uma boa base teológica, mas o dom de mestre, ele vem para potencializar essa sabedoria humana que ele tem. Então, o Espírito pode maximizar, pode potencializar a habilidade natural do ser humano. Então, nós vemos que Jefté, por exemplo, o próprio Otiniel já era um guerreiro, mas o Espírito vem sobre ele e ele tem este ímpeto. Uma informação, o teólogo Wilf Hildebrandt, ele disse que por mais que eles tivessem habilidades militares, o Espírito Santo, quando ele vinha sobre o juiz, ele tinha uma força magnetizante. Porque antes da monarquia, as 12 tribos não eram unidas. Era meio que cada uma por si. Então, quando esses focos de opressão aparecem, nunca é sobre a nação toda. É sobre algumas tribos. Então, às vezes, ou melhor dizendo, toda vez, o juiz ele tinha que reunir as tribos para o combate. E se fosse de uma natureza normal, se fosse de uma forma normal, ele não conseguiria, porque o povo não ia atrás dele. Então, a capacidade do Espírito vinha nesse sentido, que ele agora, dotado pelo Espírito Santo, ele conseguia ganhar o respeito das outras tribos, e as tribos agora iriam segui-lo por conta da capacidade do Espírito, por conta da unção do Espírito sobre a sua vida. Ou seja, uma capacidade magnetizante, magnética para as tribos, para as outras tribos. Então, Jefté, ele guerreia, Jefté, ele vence, mas nós sabemos muito bem a promessa, né? O voto que Jefté faz. O que sair da minha casa quando eu voltar, eu vou sacrificar. E quando ele volta, quem é que sai da casa dele? Né? Nós sabemos que é a filha dele. Aí levanta-se a polêmica, abrindo parênteses aqui, levanta-se a polêmica. Josué não, Jefté, melhor dizendo, perdão, queridos, Jefté, ele sacrificou a filha em holocausto ou não? É óbvio, irmãos, que sim. Jefté sacrificou a sua filha em holocausto. Aí alguém pergunta, mas isso é proibido. Mas é isso que nós estamos vendo reiteradas vezes no livro de Juízes. O povo se afundando nas práticas vizinhas. Por mais que ele tenha recebido a capacitação do Espírito, esta capacitação do Espírito não tinha o poder de mudar ele moralmente. Tinha o poder de conduzir ele à vitória. Essa era a função. Lembra o que diz em 1 Coríntios 12, versículo 7? A manifestação do Espírito será dada para o que for útil. E isso era uma verdade até no Antigo Testamento. A capacitação do Espírito vinha sobre alguém e iria cessar quando se cumprisse o motivo pela qual ela foi dada. Então, a partir do momento em que a vitória foi concedida, o Espírito não permanece com o juiz. Era algo que vinha e voltava, vinha e voltava. E isso não mudava moralmente. Como eu disse semana passada, o que dizer de Sansão? Que desde a sua infância ele era potencializado pelo Espírito e ele vivia reiteradamente envolvido com carnalidade. Desce aos prostíbulos, desobedece aos pais e tantas outras coisas. Então nós vemos que o poder do Espírito era dado por graça, irmãos. Pura graça. Depois vocês leiam, vou deixar uma atividade aqui para casa. Não sei se você já leu, meu querido irmão, mas leia a partir do capítulo 18 de Juízes até o final e vocês vão ver o nível deplorável que esse povo chegou. Veja o que acontece ali. Tem alguém que já leu, já sabe do que eu estou falando aqui. Situação de estupro, situação de divisão de um corpo e enviado para as tribos. Isso suscita uma batalha dentro de Israel, sem opressão de fora, sem opressão externa, uma batalha de tal forma que quase extingue uma tribo. Leia isso na sua casa depois. Então isso mostra aqui, irmãos, mesmo dotados pelo Espírito Santo por pura graça, o livro de Juízes vai demonstrar uma verdade irrefutável. Os homens não conseguiram salvar-se, os homens não conseguiram salvar-se a si mesmos totalmente. Mesmo que o Espírito viesse, mesmo que o Espírito
viesse sobre os líderes, sobre os libertadores, e esses libertadores batalhassem, e essas batalhas trouxessem paz por um momento, o povo vinha e caía de novo em pecado. Então, o livro de Juízes, ele mostra, aponta que eles, mesmo sendo salvadores, entre aspas, eles não conseguiam salvar a si mesmos. O livro de Juízes enfatiza que a pessoa de Jesus é aquele que vai nos salvar por completo. Principalmente, salvar de nós mesmos, da nossa incrível petulância e capacidade de pecar, da nossa natureza caída. O livro de Juízes, ele tem esse propósito teológico, fora os outros que eu falei a respeito da monarquia, a respeito do reinado. Tem esse propósito de enfatizar que mesmo pecadores, eles tinham acesso à graça de Deus, ao poder do Espírito Santo para cumprir os seus propósitos, e também tem essa função teológica de apontar para um Salvador que faça o trabalho por completo, que faça aquilo que os juízes não puderam fazer de modo pleno e total. Então mostra que Jesus, quando ele veio, morreu por nossos pecados, cheio do Espírito Santo de Deus, como Atos 10:38 fala, que o Espírito Santo veio, foi capacitado pelo Espírito Santo para libertar todos os oprimidos do diabo, comprou a nossa salvação com preço de sangue, e nós agora somos salvos plenamente, porque ele, sim, foi um libertador completo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas é muito interessante, e aqui vai uma informação, foi algo que eu estava estudando esse tema, e veio um insight, resolvi escrever isso, e eu quero compartilhar com os irmãos isto que eu entendi na palavra do Senhor. Mesmo que o Messias veio, veja que o entendimento do povo de Israel era um entendimento de um juiz. Eles esperavam que o Messias viesse como um juiz, como um libertador. Faça um paralelo comigo. Havia uma opressão ou não havia no Antigo Testamento? Sim, havia uma opressão no livro de Juízes. O povo clamou? Sim, clamou. E Deus levantava juízes. No Novo Testamento, nós temos também um povo que está fiel, clamando ao Senhor. E nós temos a opressão romana sobre Israel, sobre a Judéia. E diante das profecias, a maioria esmagadora das profecias messiânicas tratavam a vinda do Messias como um rei. É por isso que Judas se confunde, é por isso que o povo, quando ele entra em Jerusalém, agraciam e saudam a Jesus com ramos de palmeiras. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, eles estavam esperando um rei militar, um rei político, que viesse e destronasse Roma e libertasse a Israel. A pergunta que eu faço para os irmãos é: Jesus fez isso? Não fez. Jesus morre na cruz. Muitas pessoas se perdem por conta disso. A gente estava esperando que ele fizesse isso, que ele libertasse Israel, mas ele não libertou. E Jesus morre. Quando ele ressuscita, e ele está para ser assunto aos céus, capítulo 1 do livro de Atos, o povo ainda está esperando isso. E ele pergunta: Senhor, quando restaurarás a Israel? Ou seja, o povo ainda esperava que Jesus viesse e fosse fazer aquilo que eles estavam esperando, que as profecias messiânicas diziam, de libertação. Qual é a resposta de Jesus? Não vos pertence saber nos tempos e nem as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo de número 8 do capítulo 1. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus responde: isso não pertence a vocês saber. Tenham calma. Para o momento, vocês vão receber a capacitação do Espírito como eu recebi, vocês vão ser as minhas testemunhas e vão apregoar o meu evangelho. O que Jesus deixa nas entrelinhas é: esse libertador ainda vai vir. O que Jesus deixa nas entrelinhas é: eu vou ser o libertador. As profecias não mentiram, mas ainda não é o momento. Quando é que esse momento vai acontecer? Nós sabemos que é no final da grande tribulação, quando Jesus, ou melhor, quando Israel
voltar a clamar de novo a Deus. Da mesma forma que ele clamava no livro de Juízes por um libertador diante da opressão do anticristo, Apocalipse capítulo de número 19, nós veremos descer o supremo juiz. E eu fico arrepiado quando eu digo isso. Glória a Deus. Jesus descerá como um guerreiro, irmãos. Jesus descerá como um juiz. Vai combater. É isso que Paulo fala. Ele vai desfazer, vai matar o anticristo pelo sopro da sua boca. Vai acontecer a batalha do Armagedon. Ou seja, a pessoa do juiz, a pessoa de Jesus como juiz não se cumpriu na sua primeira vinda, mas vai se cumprir na sua segunda vinda. Então, o que nós temos aqui diante do livro de Juízes é esta revelação de que, mesmo em pecado, Deus tem misericórdia de nós, mesmo diante de grandes atrocidades, Deus ainda usa de misericórdia em usar pessoas como nós, queridos irmãos, para o cumprimento dos seus propósitos, mas mesmo assim nós não faremos o serviço completo. Quem fará o serviço completo, o trabalho completo, a missão completa é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Ele é o juiz por excelência. Ele é o libertador por excelência. Glória a Deus.